Essa aqui é uma história meio de ficção, ao melhor estilo Além da Imaginação. Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aí ao Leitura Comentada, um quadro aqui no canal em que eu falo sobre as coisas que eu ando lendo ultimamente, os livros, os quadrinhos, os gibis, mangás, revistas, enfim, qualquer coisa que eu estiver lendo que eu acho que vale a pena comentar, eu vou trazer aqui pra vocês. E hoje eu vou falar sobre um quadrinho muito legal de um cara que eu gosto pra caramba, chamado Jeff Lemire, ou então Jeff Lemire, eu não sei exatamente como se pronuncia, mas eu falo Jeff Lemire mesmo. E esse aqui é o quadrinho O Soldador Subaquático. Bom, e qual que é a ideia desse quadrinho? Se você já conhece, você já viu algum dos episódios do Além da Imaginação, aquela série clássica de ficção científica, esse daqui os críticos chamam de o episódio perdido do Além da Imaginação. É o episódio que nunca foi ao ar. Porque ele tem um ar meio místico, meio sobrenatural, meio fantasioso, mas não é nada assim, tipo dragões, nada desse tipo. É uma coisa mais voltada para o suspense, um suspense um pouco mais psicológico. E aqui ele vai tratar da história do Jack. O Jack é o personagem principal, ele é um soldador, né? Ele é um mergulhador que trabalha numa plataforma e ele é o cara que vai lá no fundo da plataforma, lá nos pezinhos lá na plataforma e vai fazer ajustes lá, ele vai soldar lá as peças da plataforma lá no fundo do mar. Por conta disso, como ele é um mergulhador, a maior parte do tempo ele passa sozinho. Ele passa lá nas profundezas do oceano sozinho com os pensamentos dele, naquele silêncio todo. E ali ele começa a aprofundar mais na própria mente, ele começa a se lembrar do passado, ele começa a fazer um mergulho dentro de si mesmo. O Jack ele tem uma esposa que está grávida, está perto de ganhar o primeiro filho do casal e ele é um workaholic, ou seja, ele é viciado em trabalho. E ele se vê nesse dilema entre dividir o tempo dele, a atenção dele, entre a mulher que está grávida, que está perto de ter o filho, e o trabalho deles, o sustento da família. Ele vai dizer que ele trabalha muito para poder dar uma condição melhor para a família, mas ao longo da história a gente vê que o trabalho dele tem um significado mais profundo. Eu não vou dar spoilers da história, mas basicamente ele vai ter aí lembranças do passado dele, especialmente envolvendo o pai dele. E essas lembranças voltam para atormentá-lo de tempos em tempos. E ele não sabe muito bem como lidar com isso. A mente dele começa até a pregar certas peças nele. O Jeff Lemire é um quadrinista canadense bastante conceituado, já lançou diversos quadrinhos, eu mesmo tenho vários aqui dele, um dia eu vou fazer a resenha. E ele tem alguns traços que são bem característicos do seu estilo. Um deles é a questão de trabalhar muito os personagens. O Jeff Lemire ele gosta de aprofundar nas emoções dos personagens, ele gosta de trazer personagens que têm um conflito interno muito grande, ele vai trabalhar isso ao longo da trama. Ele tem um estilo mais intimista. Geralmente as histórias deles acontecem no meio rural ou então em pequenas cidades, justamente para reforçar esse caráter de isolamento, esse caráter mais intimista. O que o Jeff Lemire está querendo mostrar, na verdade, não é uma grande história que está acontecendo ao redor dos personagens, não é uma grande aventura, mas sim aquilo que está se passando dentro da cabeça dos personagens, dentro da emoção dele. Então ele vai trabalhar essa questão muito bem. Essa questão dos conflitos, essa questão das memórias, das emoções. Essa aqui é uma história que provavelmente vai falar com os fãs de ficção, de suspense e de pessoas que gostam de se conectar com personagens, que gostam de histórias assim que mergulham a fundo nas emoções dos personagens. É um personagem bastante profundo e se você gosta desse tipo de história mais focada no personagem, não tanto nas coisas que estão acontecendo ao redor, eu tenho certeza que você vai gostar do Soldador Subaquático. Falando um pouco sobre o aspecto técnico, esse aqui é um quadrinho um pouco mais longo, você vê que ele é mais gordinho, mas é um quadrinho super fácil de ler, eu li ele num dia, acho que eu li, sei lá, 1 hora, 2 horas. Apesar dele ser gordinho assim, ele tem muitas cenas que são só de imagem, não tem tanto diálogo. Porque o Jeff Lemire gosta muito de usar a imagem para causar um impacto visual em você. Para você sentir o que o personagem está sentindo por meio de uma imagem que aparece de repente assim, em uma das páginas. Esse aqui é um quadrinho em preto e branco, ele não é um quadrinho colorido, então se isso aqui te incomoda, eu já estou te avisando. Para mim particularmente não incomodou, pelo contrário, isso aqui acrescentou bastante para a história, porque justamente esse traço mais descolorido, esse traço mais rústico, ele reforça essa característica mais intimista da história. Então, particularmente, eu me senti mais conectado ainda com o personagem justamente por causa desse estilo visual que o quadrinho leva. Talvez se ele fosse colorido, perderia um pouco esse quê de coisa fantástica, essa história que depende um pouco da sua imaginação também. Então eu achei legal ele ser em preto e branco.
Ele está disponível em português pela editora Mino e eu vou deixar aqui embaixo o link da descrição. Se você tiver gostado desse quadrinho, tiver interesse em ler, eu vou deixar um link aqui para você poder comprar. Se você comprar por esse link, você vai estar ajudando aqui o canal. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha, se inscreve no canal e boa leitura. Um grande abraço.